basicamente complicado, né? E aí pessoal, beleza? Saudações a todos. O objetivo do canal, como havia dito antes, era propor aqui a criação de conteúdos, retirar dúvidas, e aqui no caso eu estou incluindo aqui dentro das playlists uma seção voltada para perguntas e respostas. Então eu vou começar por algumas perguntas feitas sobre alguns vídeos que eu apresentei no ano passado. O caso de um Lulu da Pomerânia, fêmea, 2 anos aproximadamente, mais conhecido como Spitz alemão, Lulu da Pomerânia, com um problema de agressividade. Então, qualquer pessoa que se aproximasse dela, principalmente dentro de casa. Então, já entrando dentro de casa, ela fazia um verdadeiro estardalhaço, muito latido, muita agitação, mordia o calcanhar do visitante. O visitante sentava no sofá, repentinamente ela pulava no visitante e mordia a mão da pessoa. Houve uma situação também em que o dono tinha se sentado no sofá e essa cadelinha pulou no sofá também, repentinamente, mordeu a mão do dono. Então veja só, não era mais o visitante, agora era o dono. E aí eu fui chamado para resolver esse problema e propus que essa cadelinha ficasse comigo aqui em casa por 15 dias e eu pudesse reabilitá-la com relação ao comportamento. O diagnóstico que eu estabeleci para o problema dela foi de agressividade possessiva. Então, geralmente isso acontece, lembrando que muitas vezes um comportamento é fruto de condições genéticas e outras condições ambientais. Há estudos que indicam que um comportamento é composto de 40% referente a informações genéticas e 60% informações comportamentais. Então nós temos combinações de genética e aprendizados, condicionamentos. Então, esse Lulu da Pomerânia, Spitz, pelos criadores que eu conheço também, foi reportado assim como uma cadelinha agitada também, dentro da ninhada, mas dentro da casa dela foi criada com muita liberdade, sem limite. Comia à vontade, comida à vontade no comedouro, subia na cama, subia no sofá, latia para qualquer visitante e ficava por isso mesmo. Os donos tentavam, às vezes, dar algumas repreensões, mas a cadela não reagia, não respondia a essa repreensão. E na hora do passeio também saía à frente do dono, já saía arrastando o dono. Então, entende-se que essa cadelinha foi criada sem limites, não se estabeleceu dentro da sua família uma hierarquia, um líder, alguém que estivesse acima desse cão. Lógico, há também as características da raça, não sou especialista na raça, mas o pouco que se sabe, é um cão que tem muita energia, é um cão que tem atitude. Enfim, a gente pode fazer um estudo posterior sobre a raça, não é o caso, mas aí me perguntaram. Foram feitas 2 perguntas na postagem desse vídeo e eu gostaria de respondê-las agora. Então a primeira pergunta que fizeram foi a seguinte: como que os donos podem colaborar na reabilitação comportamental? E também a pergunta que foi feita aqui é a seguinte: se por ocasião do tratamento do cão, no momento em que ele vê alguém e quer atacar aquela pessoa, se aquele estranho pode jogar um petisco para aquele cão com a finalidade de ganhá-lo, de gerar um reforço e aquele estranho passar a ser querido pelo cão e não visto como uma ameaça. Enfim, as respostas que eu daria a essas pessoas referente a esse vídeo, que estará postado no final, na tela final, então é muito importante que você assista esse vídeo até o final para poder acompanhar o caso e entender melhor o que eu estou falando. Além disso, peço para que você se inscreva no canal, comente, compartilhe, ative as notificações, mas é muito importante que você se inscreva também. Mas as respostas que eu dei foi a seguinte: como que os donos podem colaborar? De um modo bem resumido, sejam os líderes da matilha, assumam digamos assim, a posse pelos recursos, coloque limites na vida do seu cão, estabeleça limites, estabeleça regras. Na prática, o que é que isso significa? Não deixe a comida à vontade. Estabeleça momentos específicos para aquele cão se alimentar. De preferência, alimente-o com a sua mão. Coloque a porção de ração dele e sirva na sua mão. Se aquele cão está previsto para comer 200 gramas de ração no dia, fracione.
100 gramas de manhã, 100 gramas à tarde ou à noite que seja, mas sirva esses 100 gramas na sua mão. Fortaleça o vínculo com o seu cão e mostre para ele que você detém os recursos. Se você deixar a comida à vontade para ele, ele vai fazer o que bem entender. Que mensagem você vai estar dando para aquele cão? Olha, você não precisa de mim, fica à vontade, pode se servir, faça o que você bem entender. Então detenha a posse dos recursos. Ao passear, aí já depende de treinamentos específicos de obediência, como ensinar o cão a andar junto e a respeitar o seu comando. Mas o cão não pode sair na frente simplesmente te puxando. Que mensagem você passa para o cão numa situação dessa? Olha, você é o líder da matilha, você dita o ritmo do nosso passeio, fica à vontade. Eu te sigo, sou seu subordinado. É um segundo ponto no qual o dono pode participar positivamente. Outro detalhe, o cachorro começou a latir para o visitante, começou a fazer um estardalhaço, repreenda. E eu vou até além, use um tom de voz ríspido, mostre para o seu cão que você está insatisfeito com aquela atitude. Não adianta você querer olhar para o seu cão e tratá-lo como um bebê, uma criança mimada, esperando que o comportamento vai melhorar. Eu vou dar um exemplo. Eu já peguei casos em que o cão faz uma coisa errada e o dono reage da seguinte maneira: ô chuchu, não pode, papai não gosta, que coisa feia. O cachorro não vai entender nada, pelo contrário, pela sua linguagem corporal, pelo tom da sua voz, pela cara de, digamos assim, brincadeira que você está fazendo, o cão vai achar que, ok, vou continuar latindo para o visitante. Os cães são muito visuais, eles são muito sensíveis à nossa linguagem corporal. Então o seu tom de voz, a sua expressão facial vai dizer muito. Então muito cuidado quando você vai repreender o seu cão. Use um tom de voz ríspido, mostre que você está insatisfeito. Imagine numa ninhada, um grupo de cães, uma matilha, e aquela matilha tem um cão mais velho, tem um cão que assume ali a liderança da matilha. Se um filhote ou um cão subordinado se aproximar do local de descanso, de um brinquedo dele ou de uma comida, e aí, como é que aquele cão mais velho vai reagir? Ele vai assumir uma postura defensiva, ele vai olhar fixamente, pode até mesmo rosnar, franzir o focinho e mostrar os dentes. Linguagem corporal. Ele está se comunicando, não se aproxime, é meu, não quero, afaste-se. Por exemplo, saia de perto, em outras palavras. Se os cães a natureza faz isso, se isso já está inerente do comportamento dos animais, por que você vai fazer diferente? Só porque te falaram que vai ferir os sentimentos do seu cachorro se você for ríspido com ele. Isso não existe. Não acredite nessa balela. Digo por experiência própria e por fundamentação científica também. Então, basicamente, o que eu posso te dizer é isso. O dono pode assumir essas posturas, colocando limites, assumindo a postura de líder, sem necessariamente ser agressivo ou, na pior das hipóteses, violento com o seu cão. Então, há um procedimento correto para você disciplinar o seu cão e, dessa maneira, não permitir com que ele se torne um cão possessivo. É lógico, isso por si só não é o suficiente. Serão necessárias outras atitudes para que você coloque o cão na linha. Podemos discutir isso em outros vídeos também. Eu estou encerrando a primeira parte do vídeo e teremos aí uma continuação, respondendo a pergunta, uma outra pergunta que um outro colega fez, referente a esse caso. E, novamente, inscreva-se no canal, acompanhe a sequência vendo a segunda parte do vídeo ou na indicação o caso que eu estava tratando. E até a próxima gravação.